Olá, nonos anos. Aqui é a professora Miriam Faria de Matemática. Espero que estejam bem. Peço a Jesus que abençoe o lar de vocês nessa semana, com muita luz, com muita paz. Cuidem-se e vamos iniciar a correção das atividades da semana passada. Como nós vimos, a fatoração a fatoração da diferença da soma vezes a diferença de dois termos é o resultado do produto notável é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Para fazer a fatoração, eu tiro a raiz quadrada do primeiro termo, tiro a raiz quadrada do segundo termo e faço a multiplicação da soma vezes a diferença desses dois termos. Então, a ao quadrado menos 64, tirei a raiz quadrada de a ao quadrado, que é a. Tirei a raiz quadrada de 64, que é 8. E fiz a mais 8, que multiplica a menos 8. Raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de b ao quadrado é b. 10 mais b, que multiplica 10 menos b. X ao quadrado é menos 0,25. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, de 0,25 a 0,5. 0,5 mais x mais 0,5, que multiplica x menos 0,5. Raiz quadrada de 16b ao quadrado é 4b. De 9c ao quadrado é 3c. 4 mais 3c, que multiplica 4 menos 3c. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de x ao quadrado vezes y ao quadrado é xy. Só posso usar essa propriedade quando é multiplicação ou divisão. Soma ou subtração não posso. 1 mais xy, que multiplica 1 menos xy. A elevado à quarta, raiz quadrada, eu divido 4 pelo 2, que é o índice. 4 dividido por 2, ao quadrado. Raiz quadrada de c elevado a 4, 4 dividido por 2, c ao quadrado. A ao quadrado mais c ao quadrado, que multiplica a ao quadrado menos c ao quadrado. Qual é a forma fatorial de cada polinômio? Aqui faltou um 4zinho aí, tá? Se por acaso eu não conferir no livro, se for 14, fica raiz de 14, porque ela não é exata. Se for 144, 12, tá? Estou considerando que é 144. Raiz de 144 é 12, raiz de 9x ao quadrado é igual a 3x. 12 mais 3x, que multiplica 12, menos 3x. 1.100 é 11 vezes 100. Tirando a raiz quadrada de 11 não é exata, tirando a raiz quadrada de 100 é 10. Eita, coloquei um zerinho a mais aqui, pessoal. Então, é 10 raiz de 11. E raiz quadrada de a ao quadrado e ao quadrado é AB. Então, vai ficar 10 raiz de 11, por favor, corrijam, é 10, tá? 10 raiz de 11 mais AB, 10 raiz de 11 menos AB. Desculpa o erro aí. Aqui é 125A elevado a 2, tá? 125 é igual a... fatorando 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 é igual a 5 elevado a 2 vezes 5. 5 ao quadrado, a raiz é 5. Tirei. 5 não tem raiz, então deixei aqui dentro. Raiz quadrada de a ao quadrado é a. Então, raiz quadrada de 125 ao quadrado é 5, raiz de 5, a. Raiz quadrada de 14y ao quadrado. Raiz quadrada de 14 não é exata, não tem jeito de eu simplificar, fica com a raiz de 14. Raiz quadrada de y elevado a 2 é y, então vai ficar 5 raiz de 5a mais raiz de 14y, que multiplica. 5 raiz de 5a, faltou o azinho aqui, tá vendo? Menos 14 raiz de 14y. Desculpa os errinhos aí, povo. Raiz quadrada de b ao quadrado é b. 116c ao quadrado, eu fiz aqui a fatoração, ó. Só para vocês verem, 116 dividido por 2,
58. Dividido por 2, 29. É um número primo, dividido por 29 dá 1. Então, é 2 elevado a 2 vezes 29. Raiz quadrada de 2 elevado a 2 é 2. 29 é um número primo, não tem raiz exata. Raiz quadrada de c ao quadrado é c. Então, vai ficar b mais 2 raiz de 29c, que multiplica b menos 2 raiz de 29c. Verifique se cada um dos trinômios representa um trinômio quadrado perfeito. Lembrando que um trinômio quadrado perfeito é o resultado do produto de uma soma, ou de produto de dois termos, produto da soma de dois termos, ou produto da soma pela diferença de dois termos. Não, desculpa, o último não é um trinômio quadrado perfeito. Ele vai ser um binômio, né? Para eu verificar, eu faço o seguinte. Eu pego a raiz quadrada do primeiro termo. Raiz quadrada de A ao quadrado é A. Raiz quadrada do último termo. Raiz quadrada de 25b ao quadrado é 5b. Aí eu faço. Como o produto notável, né, é quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Quando eu multipliquei, veio 10ab. Aí eu vou verificar. O termo do meu deu 10ab? Deu. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Se eu fosse, aqui não está pedindo, mas eu fatorei, tá? Se eu fosse fatorar, aí eu pego o primeiro termo, sinalzinho do meio, segundo termo, fecha parêntese, ao quadrado. Aqui, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 25 é 5. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo dá 10x. Aqui deu 10x. Aqui no meio deu 10x? Não. Então, esse aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Raiz quadrada de 9x ao quadrado, 3x. Raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo deu 6x. Aqui no meio também deu 6x? Sim. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Como eu faço para fatorar? 3x, primeiro sinalzinho do meio, menos, segundo termo, fecha parêntese, ao quadrado. Raiz quadrada de 16y ao quadrado é 4y. De 9x ao quadrado é 3x. 2 vezes 4y vezes 3x, 24xy. Deu igual ao termo de meio? Sim. É um trinômio quadrado perfeito. Para fatorar, eu faço 4y, sinalzinho do meio, mais 3x, fecha parêntese, elevado a 2. E aqui eu vou resolver da mesmíssima maneira. Raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x. Último termo, raiz quadrada de 9y ao quadrado é 3y. Quando eu multiplico 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, deu igual ao do meio, então é um trinômio quadrado perfeito. Eu pego o primeiro termo, sinalzinho do meio, segundo termo, fecha parêntese ao quadrado. E raiz quadrada de y ao quadrado é y, raiz quadrada de 121 é 11. 2 vezes y vezes 11, 22y. São iguais, então é um trinômio quadrado perfeito. Então, eu pego y, sinalzinho do meio, mais raiz quadrada de 121, 11, fecha parêntese, ao quadrado. Assim, nós finalizamos a correção. As atividades dessa semana são atividades sobre fatoração. São exercícios de revisão de todos os tipos de fatoração. Se vocês tiverem alguma dificuldade, é só vocês olharem nas semanas anteriores, que tem explicação direitinho nos vídeos. Por falar nisso, poucas pessoas estão assistindo o vídeo. Espero que ele esteja sendo útil. Nós vamos finalizando aqui, rogando a Jesus que proteja os nossos lares e nos fortaleça no bem. Um grande abraço para vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser.
Música